Todo mundo conhece uma pessoa preguiçosa. Ser preguiçoso é tão feio que na tradição cristã a preguiça é um dos 7 pecados capitais. A gente chama uma pessoa de preguiçosa quando ela é capaz de realizar alguma atividade que ela deve realizar, mas que não está afim. Mas a preguiça não deve ser confundida, por exemplo, com a procrastinação ou a ociosidade. A procrastinação, que é mais conhecida como empurrar com a barriga alguma coisa, é adiar uma tarefa em favor de outras tarefas que são mais fáceis ou mais agradáveis, mas que são menos importantes e menos urgentes. Preguiça e procrastinação são parecidos, porque ambas envolvem a falta de motivação. Mas ao contrário de uma pessoa preguiçosa, um procrastinador pretende completar a tarefa. Já o preguiçoso, não. Também não se pode confundir o preguiçoso com o ocioso. Estar ocioso é não fazer nada. Isso pode ser até porque você é preguiçoso, claro. Mas também pode ser porque você não tem nada para fazer, simplesmente nada para fazer. Ou temporariamente você está impossibilitado de fazer alguma coisa. Mas tem um detalhe muito interessante nisso. A gente aprendeu que é errado ou ruim estar ocioso na nossa cultura. E algumas pesquisas elas sugerem que muitas pessoas inventam alguma coisa para fazer para se manter ocupado. E isso faz com que elas se sintam felizes, só por não estarem ociosas. E o que é pior, muitos objetivos que essas pessoas perseguem são justificativas para se manterem ocupadas do que pelo desejo de alcançar qualquer coisa de fato. Bom, mas e a preguiça? Como é que fica? Em primeiro lugar, tem um fundo antropológico no estado de preguiça. Como assim? Acontece que os nossos antepassados nômades, eles tinham que conservar energia para poder correr atrás de recursos escassos e para lutar ou fugir dos inimigos e predadores. Portanto, qualquer esforço em algo que não fosse uma vantagem de curto prazo poderia comprometer a própria sobrevivência. Em outras palavras, não fazia o menor sentido para os nossos antepassados pensarem a longo prazo, porque isso poderia custar a sua própria sobrevivência. Tudo o que eles faziam visava uma recompensa imediata. E isso não foi algo pensado. O cérebro é que desenvolveu essa proteção na forma de um instinto. É por essa razão que entre os índios é a mulher que trabalha. No processo de evolução, isso se incorporou na cultura indígena e pela mesma razão dos nossos antepassados remotos. Com a evolução, como a gente sabe, hoje apenas sobreviver deixou de ser o nosso único objetivo. Tudo tem que ser estratégico, de médio e de longo prazo, porque a gente obtém melhores resultados para a época em que a gente vive. Por exemplo, as pessoas autoconfiantes, elas são mais propensas a confiar no sucesso e na recompensa do seu esforço, mesmo que isso seja a longo prazo. Mas vencer a preguiça tem também um outro fator cultural, além de objetivar o sucesso. A preguiça se tornou intimamente ligada à pobreza. Tanto isso é verdade que não é raro uma pessoa pobre ser chamada de preguiçosa, e não importa o quão duro ela trabalhe longe da nossa visão. Por conta disso, muita gente se obriga a vencer a preguiça, justamente por medo da pobreza. Um outro fator que pode levar à preguiça é o medo. O medo paralisa as pessoas e sem ação, os outros, os que estão lá do lado de fora, podem chamar as pessoas de preguiçosas. Acredite, existe gente que tem medo do sucesso ou não tem suficiente autoestima para se sentir confortável com o sucesso. E a preguiça é a maneira que eles utilizam para sabotar a si mesmos. Olha que louco! Por outro lado, algumas pessoas temem o fracasso. E a preguiça é preferível ao fracasso para muita gente. Porque o fulano fica longe e se salva desse sentimento. É como aquela história. Não é que eu falhei, é que eu nunca tentei. Um outro fator é a
falta de esperança. A falta de esperança é um sentimento de impotência diante de uma situação que é vista como sendo desesperadora. E tão desesperadora e complexa que a pessoa não sabe o que pensar e muito menos como resolver. E o pior, quem está do lado de fora, diante da paralisia das pessoas, pode argumentar que ele está sendo preguiçoso. O conceito de preguiça pressupõe que todos nós temos a capacidade de escolher ser ou não preguiçoso. Mas será isso mesmo? Como vocês estão vendo, isso pode ser injusto e falso. Bom, mas e os outros? Aqueles que não temem a pobreza, ou que não têm medo do sucesso ou do fracasso, ou não estão desesperados. Esses outros, sim, são os preguiçosos de fato. As pessoas preguiçosas não são intrinsecamente preguiçosas, elas são preguiçosas porque não encontraram o que querem fazer. Simplesmente elas não têm motivação para fazer uma coisa que não lhe traga uma recompensa imediata. Para uma pessoa embarcar em um projeto, ele tem que valorizar o retorno sobre o seu trabalho, mais do que a sua perda de conforto. E para algumas pessoas é doloroso gastar esforço em metas de longo prazo. É sempre bom lembrar que o nosso instinto, ele continua lá. Isto é, ele ainda quer conservar energia, e aqueles cujo raciocínio não superou o instinto, eles relutam em gastar esforços com projetos, com retornos demorados ou incertos. Então, esses que resistem são os preguiçosos de fato. Eu vou dar um exemplo. Uma vez, um pai me disse que o seu filho era um preguiçoso porque ele não estudava e passava o dia inteiro no videogame. Aí eu disse para ele: você já se imaginou jogando videogame o dia inteiro? Você tem uma ideia do tamanho do esforço que a gente precisa despender para jogar videogame o dia inteiro? Se para você isso seria doloroso, por que não seria também para o seu filho? Porque é prazer para ele? Claro, sem dúvida, é prazer. Se não fosse, ele não passaria o dia inteiro jogando. Mas acredite, é doloroso para ele também. Cansativo, extenuante, mas ele tem a motivação porque a recompensa que ele obtém se sobrepõe ao esforço que ele faz. A diferença em ir para a escola estudar é que a recompensa não acontece no tempo que ele exige. Então não há qualquer motivação para estudar, pelo menos por hora. Mas isso está certo? Claro que não está certo, a vida não é assim. Mas acredite, o seu filho não é preguiçoso se ele passa o dia inteiro no videogame. Gente, a preguiça é um estado natural que pode ser superado sim, pela motivação. E a motivação pressupõe recompensa. Resta saber o que motiva as pessoas consideradas preguiçosas de uma forma que elas quebrem hábitos que as levam a ter preguiça. E o tempo que cada um espera para ser recompensado. Isso vale para filho, vale para funcionário, vale para você, vale para todo mundo. E existem formas, sim, de despertar a motivação de uma pessoa para que a preguiça desapareça. Eu tenho certeza que você conhece algum exemplo. Alguém que ficava encostado, omisso, ninguém dava nada por ele, era chamado de preguiçoso e um dia, bum, explodiu. Procure saber como ocorreu essa mudança, como ocorreu essa virada de chave. Eu não estou aqui absolutamente enaltecendo a preguiça ou tentando justificar aqueles que não querem trabalhar ou estudar ou fazer tarefas domésticas, mas mostrando que, sem dúvida, a preguiça é mais complexa do que a gente pensa. E generalizar é um erro, porque ela pode ter diferentes raízes. Eu acho lamentável que essa palavra implique numa descrição pejorativa de uma pessoa, porque muitas vezes o que você está dizendo sobre ela está muito distante da realidade do que é a preguiça aparente. E pessoas assim precisam de ajuda. E se diante de tudo isso você ainda quiser manter-se simplista, continua acreditando que a preguiça é um pecado. Por fim, eu vou deixar uma frase do novelista
e escritor turco Mehmet Murad Yildiz. Ele disse: há um enorme vulcão dormindo em cada preguiçoso. Tchau!